Glória a Jesus, que maravilha, né, igreja? É deles o perfeito louvor, né? Das criancinhas. Jesus já dizia: deixai vir a mim os pequeninos. E nós seguimos o Mestre. Amém? Eu gostaria muito, o desejo do meu coração é que o ministério infantil realmente ganhasse força aqui, crescesse, porque nós temos muitas crianças. Mas Deus vai, com certeza Ele vai trabalhar nessa área. Estamos orando e a oração move, né? Move o céu. Aleluia. E move o coração também dos irmãos, né? Porque a gente precisa de pessoas que se dediquem às crianças, de alguém que ame mesmo os pequeninos e se disponha em honrar esse ministério, em cuidar desse ministério. São os futuros pastores e missionários de amanhã, irmãos. É a geração que vai, não sei, presenciar o arrebatamento, se Jesus não voltar antes para nós também, né? Mas temos que preparar eles para esta obra. Em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu estou tão transbordante, irmãos, que eu não estava me contendo ali. Essa palavra ela tem ardido no meu coração há alguns meses. E toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu falei: e agora, Senhor, que vou ministrar a Deus? Não, essa palavra é para o culto de mulheres. E Deus, irmãos, vem rolo aí, tá? Deus já me mostrava um rolo. Quem conhece aqueles rolos de macarrão? Está sobre a igreja e vai passar. E vai passar e vai amassar a massa. Vai amassar o barro. Porque Deus quer tratar com a igreja nessa noite. Fala com quem está do seu lado. Hoje, Deus vai nos ensinar a sermos adoradores. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Oh, Jesus, é forte a tua presença, Deus. Recantarás, andei, cantarai. Capítulo 3 de 1 Coríntios, no verso 16. Meu Deus, Deus tem algo tremendo para nós nessa noite, igreja. Aperta o cinto. Fala com quem está do teu lado aí, aperta o cinto. O negócio vai ficar estreito. Vai ter, não sei se todos já puderam voar, né, numa aeronave, estar num avião, mas tem momento que ele passa por lugares de turbulências. Aí o comandante fala lá de dentro da cabine: aperte o seu cinto, porque estamos enfrentando uma zona de turbulência. Então aperta o teu cinto, porque o que Deus vai fazer vai te sacudir. Vai te virar do avesso. Aleluia. Porque, irmãos, a maior obra do Senhor nos últimos dias é a transformação do homem. E hoje Deus tem libertação para a minha vida, para a tua vida. Deus quer moldar caráteres, quer fazer caráter cristão aqui nessa noite. Aleluias. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, diz assim. Isso aqui é um texto introdutório. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus destruirá, porque o santuário de Deus sois vós, e é sagrado. Esses dias, eu li algo numa rede social, eu até pensei em responder, mas não é de mim. Ali eu só posto realmente o que está acontecendo na igreja, compartilho algo que eu acho interessante, que eu acho que é edificante. Mas alguém falou assim, num comentário: estava saindo do monte agora,
E lá estava a presença de Deus. E Deus falou comigo: eu não só estou lá, eu estou nele. Eu habito nele, o meu Espírito habita nele. O Espírito de Deus habita em nós. Você tem que sentir a presença de Deus o tempo todo. Esse lugar aqui é para a gente se reunir, é para Deus nos afiar, lapidar. Porque, irmãos, é muito bom servir Jesus em casa, não é? Tranquilo, eu não vou ter problema com ninguém, eu não vou ter problema com o irmão, eu não vou ter que enfrentar a cara feia de ninguém. Maravilha, enfrentar Deus, servir a Deus dentro de casa, mas não é o que Deus quer, não é o que está nas Escrituras. As Escrituras dizem: quão bom e quão suaves é que os irmãos vivam em união. Os discípulos, quando eles continuaram a obra que o Senhor começou, eles tinham um lugar de reunião, eles tinham um lugar de ensino da palavra, de ministração, o lugar onde as pessoas vinham para ser libertas e ser curadas. E aqui é esse lugar hoje. Nós não estamos num tabernáculo, nós não temos uma sinagoga, mas esse é o lugar de adoração, de ensinamento, de libertação para a tua vida e para a minha vida. Porque o dia que Deus achar que você está perfeito, maninho, Ele te leva. Você vai lá, seus ossinhos vai para debaixo da terra. É isso. Ontem estivemos num velório de um jovem de 26 anos. Triste. É triste demais. A família chorando, todos chorando. Mas Deus falou que a maneira com que ele foi levado, irmãos, foi a maneira que ele encontrou menos dolorosa para a família. Porque aquele jovem ia morrer de uma forma muito pior. De tanta sede que o diabo tinha naquela vida. E eu falo isso com propriedade, porque ele entrou, não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes pela porta dessa igreja, lá quando estávamos lá no Estradão, e todas as vezes que ele entrava pela porta da igreja, Deus falava: estou te dando um livramento de morte, entra na posição, vem me servir. Mas infelizmente não são todos que dão ouvidos. Por isso que eu falo para você: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus está falando nessa noite. Amém? Eu vou ler de novo o texto. Não sabeis que sois vós santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Deus não está falando das paredes. Deus não está falando da coluna da igreja, não, irmãos. Deus está falando de mim e de você. Se você degrine o teu corpo, se você fuma, se você bebe, vou ter que falar porque Deus está mandando falar. Se você faz desenhos no seu corpo, isso é agressivo a Deus. Você está agredindo o templo do Espírito Santo de Deus. Deus não te fez para você fazer desenhos no seu corpo. Para isso tem papel, tem folha. Deus quer limpar a igreja hoje, amém? Deus vai amassar. Então se prepara. Se prepara que eu estou como profeta de Deus para você nessa noite. Estou feliz, eu queria até cumprimentar aqui os irmãos que vieram lá de Marataízes, moram no nosso coração. E a Ana, estou muito feliz de te ver aqui, amém, irmã? É tempo, tá? É tempo de se firmar. Grande foi o livramento na tua vida. Mas voltando para a palavra, igreja, que essa palavra, meu Deus, e Deus, ele de vez em quando tem citado ela aqui. Eu falei: Deus quer falar realmente através dela. Esses dias o pastor estava no culto de busca do Espírito Santo, o pastor começou a ministrar, ela falou assim: Jesus, como pode? Dá um time aí, Jesus. E ele foi por outro caminho. O Espírito Santo é assim, irmãos. Mas eu sei que Deus quer falar através desse texto, amém? Agora você abre a tua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 13. Aleluias. Meu Jesus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é lindo. Oh, aleluias. Glória a Deus.
nos ensina nessa noite, Espírito de Deus. 1 Crônicas, capítulo 13. Vou começar a partir do verso 1 mesmo, do verso 1. Aleluias. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100, e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos velamos dela. Então toda a congregação concordou. Repitam comigo. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu, de novo, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Irmãos, quem aqui é conhecedor da palavra de Deus, quem tem o hábito de vir à escola dominical, vai saber que a arca, naquele tempo, representava a presença de Deus. Amém? Para você que não sabe, estou te formando agora. Então a arca, para o povo judeu, era muito importante, porque ali continha umas tábuas da lei, continha a vara de, aleluias, a vara de Arão, continha um pote, né, com os pães que foram, o maná que foi derramado no deserto para o povo. Isso ali eram lembranças dos feitos do Senhor, como a criancinha louvou aqui. Para o Deus que abriu o mar vermelho, você acha que é alguma coisa difícil para esse Deus? E isso ficava para a memória do povo e ficava ali também as leis do Senhor. Então, a arca era muito importante porque representava a presença de Deus. Repita comigo. Representava a presença de Deus. Irmãos, e o texto me diz aqui que Davi acordou de manhã e falou assim: peraí, tem que trazer de volta a arca. Tem que trazer a arca de volta para nós, para o povo. Porque é a presença do meu Senhor. E eu vou preparar até um lugar para ela, vou construir um templo para essa arca. Ele planejou tudo, ele pensou em tudo. E aí ele foi consultar. Ele foi consultar os outros príncipes, ele foi consultar o povo, ele foi consultar pessoas que ele achava importante. Só que ele esqueceu de consultar a pessoa mais importante. Repita para quem está do teu lado: nunca esqueça de consultar a pessoa mais importante. Quem é a pessoa mais importante, irmãos? É Deus. Davi, ele consultou todo mundo. Chamou uma galera. Vamos trazer para o nosso popular, né? Trouxe uma turma. Não, tem que reunir o povo, porque Davi sabia que na unidade, irmãos, Deus gostava disso. Deus se fazia presente na unidade. Quando os irmãos se reuniam, eram para adorar a Deus. Ele falava que estar na casa de Deus era melhor do que em 1000 e outros lugares. Então, Davi, ele sabia do que ele estava, na mentalidade dele, ele sabia que estava fazendo certo. Vou consultar o povo, vou consultar quem é os anciões, vou consultar quem é importante, levitas, sacerdotes, não foi isso que nós lemos? Consultou todo mundo e todo mundo: joia, Davi, boa essa ideia, já estava na hora da gente trazer a arca de volta. Já não era sem tempo. Quanto tempo a arca está lá na mão dos filisteus? Desde a época do profeta Eli. Irmãos, Davi foi. Seguiu o seu caminho. Vamos pular para o verso 10. Ele
reuniu o povo e foi em busca da arca e conseguiu resgatar a arca. Vou ler do verso 7. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab e Uzá, e Ainoão guiavam o carro. Davi e todo Israel alegrava-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos, com trombetas. É o que a gente faz aqui, né, irmãos? Toca a bateria, toca o violão, toca a guitarra, toca o baixo e as vozes. E toca também o... Como é que é o nome do mistério aí? O pandeiro, que a gente chama igreja pentecostal, tem pandeiro também. Então, estava aos olhos humanos, irmãos, estava tudo certinho. Não estava faltando nada. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar. A arca ia tombar, irmãos. A arca ia cair. E o carro era novo. Mas os bois tropeçaram. Diz aqui, ó. Porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. A primeira vez que eu li esse texto, eu tinha 18 anos. Imagina, uma jovem que não era fácil, né? Muito doida das ideias. Quando eu li isso, eu falei, poxa Deus, por quê? O cara só queria fazer o bem. O cara não queria deixar que a arca caísse no chão. E o Senhor matou ele queimado. Virou pó. Irmãos, não adianta ter boa intenção se não estiver da maneira certa. Não adianta ter boa intenção se não tiver a maneira certa. Repete aí. Não adianta ter boa intenção se não tem a maneira certa. Davi, ele tinha tudo a favor. Davi tinha os anciões, Davi tinha os príncipes, Davi tinha os sacerdotes, Davi tinha os levitas, Davi tinha os instrumentos. Estava tudo maravilhoso, até um carro novo Davi tinha. Só que a arca de Deus, irmão, não pode ser carregada por boi. A arca de Deus não pode ser trazida por animais. A arca de Deus, ela não é carga. A arca de Deus é a presença de Deus. E é por isso que Ele escolheu a mim e a você. Então, para de fazer do templo do Espírito Santo lugar de carga. Tem gente fazendo do seu corpo, do seu templo, da sua alma, carga. Lugar de carga. A gente carrega tudo em carga, irmão. Carrega lixo, né? Num caminhão de carga, você pode carregar qualquer coisa. Banana, mamão, por aí vai. Pedra. Vamos ilustrar com um caminhão. Carro de carga. E quanta gente fazendo do templo do Espírito Santo um carro de carga. Guardando rancor, ressentimento, ira, ódio, pecado, lascívia. Deus quer fazer algo revolucionário na tua vida hoje. Mentiras, engano, dissensão, porfias. Tudo que a Bíblia diz para a gente vir se afastar. Tudo que a Bíblia fala para a gente evitar. Fala para quem está do teu lado, você não é carro de carga. Você é templo do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo começou a falar isso comigo, irmãos, eu chorei. Eu chorei. Porque eu tenho as minhas amarguras.
Eu tenho as minhas dores. E as minhas maiores amarguras e dores são com relação ao ministério. E Deus falou comigo, eu vou te curar nessa área, minha filha. Eu vou curar você. Porque eu não quero você para carro de carga. Você é templo do meu espírito. Chega de ser carro de carga. Esses dias eu falei com uma pessoa. Não sei o que Deus está fazendo não, porque eu não quero mais passar decepção. O Espírito Santo na mesma hora falou comigo, minha filha, só quando eu te levar para a glória. Porque a gente espera muito do outro, irmão. A gente cria uma expectativa muito grande no outro. E expectativa que ele não pode te dar. Que ele não pode te dar de retorno. Porque todos nós somos falhos e cheios de erros e defeitos. E estamos aqui para ser libertos. Para sermos limpos e purificados. Até aquele grande dia. Até o dia que o Senhor resolver nos recolher. Enquanto estivermos andando aqui, irmãos, nesse lugar, nessa terra, tem algo para Deus tratar com a gente. Tem aresta para Deus tirar. Tem folhinha para Deus podar na nossa árvore. É Ele que poda. Você quer crescer? Quem quer crescer? Crescer no ministério, crescer na vida. Para crescer tem que podar. Para a árvore crescer bonita, ela tem que passar por podas. E isso é de tempos em tempos. E isso é quase sempre. Então fala, vai doer para você crescer. Fala de novo, vai doer para você crescer, meu irmão. E Deus, Ele quer que você cresça. Deus, Ele está falando isso, irmãos, porque Ele acredita em cada um de você que está aqui nessa noite. Ele te escolheu, Ele te selecionou, Ele te trouxe aqui porque Ele acredita em você. Porque Ele quer fazer algo na tua vida. Senão você tinha ficado em casa como muitos ficaram. Não sei qual o motivo ou a razão, mas Deus o sabe. Amém? Quem está por um problema de saúde, quem está por um problema grave, que o Senhor contemple e o Espírito Santo faça a obra lá. Mas Deus, Ele sabe. Ele te conhece. E Ele quer tratar com você nessa noite. E, irmão, Uzá morreu. Uzá morreu na frente de todo mundo. Uzá virou pozinho. Virou cinza. E eu imagino a cena. Entra no texto. Entra comigo no texto. Imagina alguém que está ali com você anos, é teu companheiro, é teu amigo. De repente, na tua frente, ele vira pó, vira cinza. Porque ele queria fazer o bem. Não se esqueça disso. Ele não estava matando, ele não estava roubando, ele não estava fazendo nada de ruim. Ele queria fazer o bem. Só que ele desobedeceu à lei. A lei dizia que só os levitas podiam tocar na arca. A lei dizia que só os levitas poderiam carregar a arca. E o erro de Davi foi esse. Não colocar a arca na mão certa. E Uzá pagou com a sua vida. Então, nós sabemos. Preste atenção aqui, tá? Foca aqui. Davi tinha boa intenção. Davi, ele tinha apoio. Mas a forma era errada. Irmão, se tinha um homem que Deus fala que ele era um homem segundo o coração dele. Ele era um homem disposto. Davi era um cara que quando ele visionava o negócio, ele ia à luta. Uma vez, Saul falou com ele assim, ele já tinha ganhado a mão da filha de Saul em casamento, quando ele matou o gigante. Mas, na sagacidade, porque ele já estava com inveja dele, Saul, né, já estava com inveja de Davi, ele falou assim, olha, se você me trouxer 100 despojos de filisteus, aí você casa com a minha filha. Eu não tenho certeza o número, mas eu acredito que seja 100.
Davi veio com o dobro do que Saul tinha pedido. Essa aqui, você queria? Toma. Davi tinha matado o dobro de homens que Saul tinha pedido para ele matar. Então ele era um cara que ia à luta. Amém? Ele era um cara determinado, focado. Nós temos que ser focados, irmãos. Ontem eu estava numa palestra para pastores, e a pastora que estava ministrando, ela falou algo, aquilo ali bateu dentro de mim, eu fiquei, Ela perguntou assim, qual é o teu projeto para 2015, pastor? O que você planejou para o ano de 2015? Alguém aqui fez algum plano para 2015? Amém. Sabe por que nós temos que fazer planos? Para a gente ficar focado. Para a gente ter um alvo. Para a gente não esmurecer, não parar no meio da caminhada. É por isso que Abacuque fala assim, aviva, Senhor, a tua obra em meio aos anos. É na metade do caminho que a gente esmorece, irmãos. É na metade da caminhada que a gente fica cansado, que a gente fica frustrado. Porque o diabo, ele não quer aquilo. Então ele vai investir com todas as armas que ele tiver à mão. Ele vai investir de todas as maneiras para que você venha parar. Para que você venha desistir. Mas lembra aí o teu companheiro aí do seu lado. Fala assim, não desista. Foca em Jesus. Segue o alvo. Não conseguiu esse ano, irmão? Ano que vem você consegue. E é assim a nossa vida. A gente vai, de fé em fé, de glória em glória. Para você ter a presença de Deus, irmão, não pode ser de qualquer maneira. É isso que o texto está ensinando. É isso que o texto está falando. Não adianta ter carro novo. Não adianta ter boi. Porque a presença de Deus, ela tem que ser conquistada. Ele fala, buscar-me-eis e me achareis quando vos buscar de todo o vosso coração. Busca o Senhor. Busca ser cheio do Espírito Santo. Não deixa a tua lamparina apagar. Não deixa o teu azeite faltar. Eu te falo, vai acontecer de tudo para a tua lamparina apagar. Vai acontecer de tudo para o teu azeite acabar. Mas busque em Deus. Ele tem reserva. Ele tem muito mais do que a gente pensa. Do que a gente precisa. E eu fui estudar, Eu fui estudar o nome que Davi deu o lugar. Depois que Uzá foi ferido. No versículo 11 diz assim: desgostou-se Davi. Ele ficou o quê, irmãos? Ele ficou triste. Ele ficou frustrado. Ele ficou desapontado. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi a Deus. Vamos ler junto? Verso 12. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Naquele dia temeu Davi a Deus. Aí eu anotei aqui. A busca pela presença de Deus, irmãos, muitas das vezes te traz tristeza,
te traz desapontamento, te traz frustração, te traz. Não foi o que aconteceu com Davi? Davi ficou desapontado, porque ele só queria a presença de Deus no lugar onde ela devia estar, que era em Jerusalém. Ele não estava querendo nada absurdo, irmãos. Ele não estava querendo nada fora do normal. Ele queria a arca de Deus, a presença de Deus no lugar devido. Não é fácil buscar a presença de Deus, mas não pare de buscar a presença de Deus. Como a irmã louvou aqui, é um hino tão lindo. Eu respiro adoração, eu transpiro adoração. Se eu não te adorar, eu morro. Eu morro, Senhor. É isso que tem que ser real na tua vida todos os dias. É você despertar pela manhã e falar: glória a Deus, estou respirando. Senhor, a tua presença toma o meu dia nessa hora. Toma o meu dia, Senhor. Que a tua presença me direcione. Que a tua presença se faça constante aonde eu for. Eu ouvi um testemunho, irmãos, e eu ri tanto quando eu ouvi, que foi engraçado, Diaconisa Ivanete. Foi engraçado demais. Um pastor de uma igreja pequena, ele, muitos anos pastoreando aquela igreja, da igreja dele já havia saído vários pastores, missionários. Eu até fiquei meio assim, ai Jesus. Qualquer semelhança é mera coincidência. Já tinham saído mulheres de Deus, homens de Deus. Enfim, aquele homem tinha sido um canal de Deus para levantar muitos discípulos. Mas ele cansou. Ele ficou frustrado. Ele ficou desapontado com as decepções que ele foi sofrendo. E ele falou assim: vou desviar. Eu não, né? Ele falou que ia desviar. E ele anunciou, não anunciou não, ele falou em casa: mulher, vou desviar, não sei o quê, não consigo mais servir a Deus e tal, e eu vou para a balada. Aí ele foi, tirou a roupa tradicional dele, né, de pastor, e botou uma roupa mais transada, mais jovial, e foi para a balada. Não foi mulher não, porque ele não tinha mulher não, ele era solteiro. Aí ele foi para a balada, tá vendo? É tanta informação, o Espírito Santo está falando tanta coisa aqui dentro que... Aí ele chegou naquela boate, irmãos, e ele não sabia como se comportar, né? Mas pecado, você acaba tomando o jeitinho dele rápido, né? Não é tão difícil de pegar o jeitinho dele. Aí, de repente, ele viu uma mulher dançando lá no meio da boate. Aí ele começou a chamar aquela mulher. Começou a chamar por ela, e ela falando que não... E ela não queria. E ele insistiu, chamou para aquela mulher. Até que ela cedeu e foi ao encontro dele. Aí quando ela chegou diante dele: pastor, o senhor veio me buscar aqui dentro, pastor. Ai, meu Deus, eu vou voltar para Jesus hoje, porque o senhor veio aqui dentro me buscar, pastor. Irmãos, quem é marcado por Deus não tem como, irmão. Quando Deus tem uma obra contigo, tem um chamado com você, você vai tentar se enganar lá fora. Aí ele respirou fundo. Irmã, tá vendo? Olha o que Deus faz, me fez vir aqui para te resgatar. Igreja, esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é incrível. Ele é incrível. E ela, não, pastor, eu estou tão envergonhada, pastor. Não, eu não quero mais essa vida, não. Deus mostrou que me ama, mandando o senhor aqui me buscar. Nem sabia ela o que ele queria. Ele ficou ali paquerando ela, sem saber quem era, irmãos. É assim que Deus faz. Você pensa que está escondido? Você pensa que está oculto? Não está, irmão. Você pode estar sozinho. Deus está lá.
Não se engane, Deus está lá. Os olhos dele estão sobre toda a terra. Estão sobre todos. Não me pergunta como ele faz isso, mas ele faz. Ele faz. E Davi colocou o nome daquele lugar de Pérez-Uzá, que significa, irmãos, em busca de paz a qualquer custo. Custou a vida daquele soldado, daquele homem. A busca de paz a qualquer custo. A gente vê a humanidade aí, né? Tanto protesto, tanta coisa. O mundo quer paz, irmãos. Mas a paz que só Jesus dá, só nós temos. E é essa paz que você tem que passar lá fora. Porque não adianta, eles vão gritar, eles vão espernear, eles vão estender bandeira. Mas a paz que eles estão querendo, só Deus que pode dar. É só na presença de Deus que a gente conquista. Tem gente que se afasta, né? Eu vou me afastar, tá muito problema, muita coisa. Vai ficar mais atribulado ainda. Porque paz só Jesus pode dar. Só Deus pode fazer. Aleluias. E para quem conhece a história, a arca parou na casa de Obed-edom, um homem que era geteu, irmãos. Ele pertencia à tribo do gigante Golias. Olha na casa de quem que a arca foi parar. Na casa de uma pessoa que era da descendência de Golias. O primeiro inimigo que Davi enfrentou. Olha Deus esfregando na cara de Davi. Davi, quero que você volte à essência. Você consultou todo mundo. Tem gente que é assim, irmãos. Tem umas ovelhas assim aqui. Ela fala com A, ela fala com B, ela fala com C, ela fala com a Maria, com a Joaquina, mas ela não fala comigo e com o pastor. E a gente fica sabendo assim. Eu vou falar porque o Espírito Santo de Deus está mandando falar. Nós não estamos aqui, irmãos, como espantalhos. É espantalho que fica na plantação para afastar os corvos. Nós não somos enfeite aqui, amém? Nós temos uma missão em Deus. E nós vamos dar conta da alma de vocês para Deus. Então que a igreja entenda nessa noite. É necessário consultar a Deus antes de qualquer coisa. Foi lá nos pés de Jesus, chorou, falou com Deus. Ainda está com o coração apertado? Vem até o pastor e conversa com o pastor. É que nós estamos aqui para isso. Mas aí conta para 300 mil. Aí depois que vem aqui fala assim, pastor, não fala para ninguém não, tá? Mas ele e ela já falou com 300 mil lá fora. O rolo está passando. Eu olho para a igreja, eu não vejo a igreja, eu só vejo aquele rolo passando. Indo e vindo. Deus está falando com alguém aqui, amém? Eu tenho certeza disso. Aleluia. Vamos pular para o capítulo 14. Ah, meu Deus, é muita coisa, Jesus. É muita glória. É muita glória. Deus, ele só corrige o filho que ele ama. Deus só corrige o filho que ele ama. Irmãos, se Deus não quisesse nada com você, ele não te corrigia. A palavra hoje ia ser só vitória e só bênção. Mas é através desses concertos que vem a vitória e a bênção, igreja. É a partir do momento que entendemos essa palavra e começamos a viver essa palavra, é que as vitórias do Senhor vêm. E diz lá no verso
10 do capítulo 14. Não, vamos ler o 8, senão vamos direto ao ponto. E ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi, e ouvindo Davi saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, entregue-me-ás nas minhas mãos? E respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Viu a diferença, irmãos? Viu Davi como ele aprendeu com o erro dele? Nós erramos para a gente aprender com o nosso erro, não para a gente ficar afundado no erro. Deus te permite errar, Deus te permite falhar para te mostrar que está tudo no domínio dele, que você é totalmente dependente dele. Eu e você, sem o Senhor, não somos nada. Ele sem você continua sendo Deus. Ele falou: se eu quisesse suscitar filhos a Abraão, eu suscitaria das pedras. Deus não precisa de mim e de você, irmãos, mas Ele conta comigo e com você. A igreja pentecostal, Deus é fiel, conta com você. E ai daquele que põe a mão no arado e olha para trás. Vamos repetir esse final? Ai daquele que põe a mão no arado e olha para trás. Davi aprendeu com o erro dele. Ele não foi mais consultar os reis, ele não foi mais consultar os soldados, ele não foi mais consultar ninguém, ele foi consultar a Deus. E Deus falou: pode ir, que eu vou te dar os filisteus nas tuas mãos, Davi. É só isso que Deus quer. Ele quer que você entenda que você precisa pedir direção para Ele do que você vai fazer. Ah, pastora, mas eu senti vontade, senti no coração. Esse negócio de sentir no coração, irmãos. Enganoso é o coração do homem. Se você tem uma liderança, você tem que conversar com a sua liderança. Quem é que é membro da Igreja Pentecostal do Ezefiel? Levanta a sua mão, bem alto, para me te identificar. É com você que Deus está falando, amém? Vocês têm uma liderança. Quando você passa por cima do teu líder, você está passando por cima de Deus. Você não está passando por cima de mim, do pastor Leandro. Você está passando por cima de Deus. Você está falando assim, ó: ninguém se mete na minha vida. Eu faço com a minha vida o que eu quiser. Qual foi o primeiro versículo que nós lemos? Em Coríntios? Que você é templo e morada do Espírito Santo. Então você não faz da sua vida o que você quiser, irmão. Você não é dono do seu nariz. Como alguns costumam dizer. Ninguém já ouviu essa frase? É famosa. Eu sou dona do meu nariz. Eu falava tanto isso na minha adolescência. Eu quero ser independente. Eu quero ser dona do meu nariz. Aí Deus me pegou. Chulapo. Não deixou nem eu criar asinha. Quando eu comecei a pegar o gosto da coisa, de ter independência, de ter um salário bom, Deus falou assim: você vai casar e vai para a Cachoeira de Itapemirim. Jesus, como assim? Mas logo agora, Senhor, que eu estou ficando independente. Era o meu sonho, ficar independente. Eu falava isso com 9 anos de idade. Não vejo a hora de trabalhar, comprar meu apartamento e viver independente. 9 anos de idade era a minha frase preferida, era essa.
Deus me pegou na curva. Por isso que eu amo esse Deus. Só disse assim: filha, você vai casar e vou te mandar para um lugar que você nunca viu não, que eu já tinha vindo, né, aqui. Mas que você não sabe, não tem ideia de como que é. Ele é até bonitinho na foto. É, irmãos. Foi isso que Deus fez comigo. Mas sabe por que Ele fez comigo? Eu dei essa autoridade para Ele fazer na minha vida. Eu entreguei a minha vida na mão dEle. Eu falei para Ele: Senhor, faz de mim o que o Senhor quer fazer. Aí Ele: filhinha, você quer ser independente? Não. Você vai depender de mim. E vir para cá, ficar no seguro-desemprego, comer salada. Hoje eu como com prazer. Mas naquela época eu não estava acostumada, né? Sem geladeira, sem fogão, sem nada. Deus fez a obra, amém? Quando você entrega a sua vida na mão do Senhor, Ele faz infinitamente mais do que você pode imaginar ou pensar. Quem pode entregar a vida para o Senhor nessa noite? Quem pode dizer assim: eis-me aqui, Senhor, realmente eu cansei. Eu tenho aqui pessoas, elas já têm uma certa idade já vivida. E como apanhou dessa vida? E como sofreu? Não tem aqueles sacos que os lutadores ficam treinando? Você parece esse saco. Como é que se chama aquilo? Que eu não sei. Saco de pancada. De pancada. Você parece isso. A vida já te jogou para lá, já te jogou para cá, já esmurrou você aqui, já esmurrou. Será que você não aprendeu? Você tem que viver na dependência de Deus? Que as tuas vontades, o teu querer, nunca vai ser o melhor para você? Deus quer que você entenda isso nessa noite. Que o querer dele é melhor do que o seu querer. Ah, mas não é não, pastora. Não é, porque aquele carinha que eu gosto dele, você não sabe como é que ele é um... Não sei, eu não posso falar nenhum ator que eu não... Bonito para mim é só meu marido. O homem mais bonito desse mundo. Mas fala aí um ator, qualquer um, que você queira. Você acha que um padrão de beleza? Ele é aquele que eu suspiro. Esse que você suspira só quer te usar para depois te jogar fora. Vou falar porque Deus está mandando falar. Cara legal, irmãos, é o cara que chega para você e fala assim: olha, não chega para falar assim: eu vou namorar com você, não, eu quero casar com você, tá? Então a gente vai treinar para o casamento. Esse é o cara de Deus. Esse tempo aqui que a gente vai se conhecer é um pré-noivado, porque eu já vou botar um anel no teu dedo. Eu vou casar com você, vou te dar um lar, vou fazer de você a minha disjuntora. Tá entendendo, jovem? Fica com esses sonhos. Uma noite de verão numa praia. Eu vivi muito isso, irmãos. Uma noite de verão numa praia. Sou carioca, né? Então eu vivia com propriedade. Que eu vivia na praia. Então esse sonho era o meu principal, né? Uma noite de verão numa praia. Mas não esquece que a letra da música lá, Infernal, diz que é só 4 semanas de amor. Um amor verdadeiro, irmão, é para a vida toda. É você bonitinha no seu corpo, é você gordinha, é ele careca, barrigudo, e etc, etc, etc. Não vamos aqui, né, colocar os detalhes da idade, que é tenso. Tenso.
Eu ouvi uma pastora falando que o homem, ele nem sabia o que era celulite. As mulheres que falaram para os homens o que era celulite. Eu falei, é verdade. Você está falando, é isso mesmo. Porque a mulher atual, ela se expõe tanto, ela quer sobressair tanto, que ela se prejudica. Não seja assim, amém? Não vamos falar dos detalhes da idade. Vamos passar maquiagem. Vamos passar maquiagem. Mas a igreja está entendendo o que o Espírito Santo está falando nessa noite? A igreja está recebendo? Deus está falando com você? Ele falou tanto comigo nessa palavra. Então, irmão, a direção certa é a direção que você faz dentro do querer de Deus. Foi louvado aqui o primeiro hino. Eles não sabiam que eu ia ministrar, eu não sabia o que eles iam pregar, eles não sabiam que eu ia pregar, mas o Espírito Santo de Deus sabia. E eu achei maravilhoso todos os hinos, que todos estavam se encaixando na mensagem. Eu até anotei um que eu não conhecia aqui, que o verso que eu achei mais interessante foi: ser servo de todos os irmãos. Ninguém quer isso. Eu ser servo do outro? Eu servir o meu próximo? Que nada, eu vou servir em casa. A gente está vivendo isso, sabe por que eu estou falando isso? A gente está vivendo um momento esquisito na igreja. O povo só vem dia de domingo. Quando vem dia de domingo? Nós temos culto aqui terça, sexta também. Amém? E domingo. Então, se você pode, esteja no culto da sua igreja. Porque é no culto que você vai servir ao seu irmão. Deus vai te usar para falar uma paz do Senhor para ele com poder. Deus vai te usar para dar um abraço nele. E falar, irmão, pode contar comigo. Ninguém mais quer isso. Cada um quer servir a si próprio. Aqui não tem isso não, né? Graças a Deus. Aqui todos se servem mutuamente, se amam com ardor e servem o outro. Quando eu ouvi a letra aqui, eu falei, eita Jesus, é isso aí. É isso que vai complementar a ministração dessa noite. Porque Deus, Ele não é nosso garçom. A gente faz Ele de garçom muitas vezes, né? A gente faz Ele, vai lá, Senhor, vem cá, Senhor, faz isso, Senhor. Aí na hora que Ele fala assim, levanta, dá um abraço naquela irmã, fala que eu amo, que eu a amo, e que essa luta vai passar. Irmãos, tem pessoas que elas entram e saem da igreja, elas não nem olham, nem dá a paz do Senhor para o outro. Deus quer tratar isso em você hoje. Porque o nosso chamado é servir. Jesus, Ele veio servir. Ele nos serve até hoje. Por que a gente não pode servir? Por que a gente não pode se suportar um pouco? Se você ficar reclamando muito do teu irmão, Deus vai te levar. Porque para Ele vale uma alma salva, irmãos. Do que uma alma aqui, regrado, ganhando muitas coisas, só vivendo aqui nessa terra. Nós somos peregrinos aqui, amém? E que a nossa passagem aqui venha ficar marcada. Que nós possamos marcar essa geração como profetas de Deus, como homem e mulher de Deus. Como aquele que estende a mão e não aquele que chuta o outro. Que facilidade, irmãos, que se tem hoje de chutar o outro. Quando Uzá morreu, Davi chorou. Davi sofreu. Hoje,
Alguém fala para o outro, vou sair da igreja. Ah, vai tarde. Pode ir, a porta está ali. Vamos mudar a nossa história, amém? Vamos mudar essa geração. Vamos ser instrumentos de Deus nessa terra. Deus quer te usar. Deus quer me usar. Mas você tem que se disponibilizar para isso. Você tem que abrir mão do teu eu. Que hino lindo, hein? Hino lindo, hein? Cresça ao Senhor, que eu diminua. Que o Senhor apareça, que eu desapareça. Que eu só fique nadando na sua glória. Que isso entre no teu coração. Eu quero que vocês louvem esse hino de novo agora. Amém? Mas em pé, tá? Sentadinho não. Vamos louvar em pé. Ficou até bonito sentadinho. Não estou criticando, não. Ficou bonitinho. Mas não vai em pé. Eu quero a igreja de pé. Se você realmente... Não passei da hora não, né? Porque quando a gente está cheio de Deus, a gente não vê nem a hora passar. Mas é porque Deus, Ele tinha que falar isso com você nessa noite. Ele quer te usar. Aleluia. Fala com Ele, Senhor, eu sou templo e morada do Teu Espírito. Fala, igreja, eu sou templo e morada do Teu Espírito. Aleluia, Jesus. Oh, obrigada, Deus. Obrigada, meu Pai.
que eu me consagro. Está cheia da sua